Salve, salve galera, tudo certinho? Professor Victor Magalhães aqui com vocês. Sou advogado, professor de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Especial. Pessoal, no encontro de hoje trabalharemos aqui três principais crimes ali contra a dignidade sexual, crimes previstos na parte especial do nosso código, muito importantes aí para a sua caminhada rumo à tão sonhada aprovação. Nos certames aqui, obviamente, cobram essa parte do Código Penal, beleza? Antes de mais nada, deixe o seu like. Comentários são muito importantes para nós conseguirmos aí alavancar, né, a qualidade do nosso estudo, do nosso material disponibilizado para vocês aí, e as notificações também para não perder nenhuma dica. Pessoal, sem mais delongas, vamos delimitar o campo de atuação da nossa aula de hoje. Estamos falando do direito penal em sua parte especial, os crimes contra a dignidade sexual. O professor Victor Magalhães está aí para vocês na nossa rede social. Pessoal, quais serão os crimes que iremos abordar hoje? Por óbvio, não tem como esgotarmos aí todos os tipos penais previstos neste capítulo dos crimes contra a dignidade sexual. Nós iremos focar principalmente no estupro, na violação sexual mediante fraude e na importunação sexual. Pessoal, o estupro de vulnerável também é um crime muito importante. Contudo, se vocês conseguirem aí matar todos os detalhes do crime de estupro do 213, o estupro de vulnerável fica fácil. Então, se você conseguir como que funciona o crime de estupro, basta verificar, no caso concreto ali, a questão da vulnerabilidade, como aquela vulnerabilidade foi alcançada e chegou ali na esfera de conhecimento do agente, vocês conseguirão aí matar a questão. Então, nós focamos nesses três principais, no estupro, que é o principal deles, na violação mediante fraude, que também tem a questão fraudulenta, e na importunação sexual, que por um crime ser um crime novo, não é um crime tão antigo assim, ele foi introduzido no Código recentemente, aí é uma boa aposta para a gente conseguir acertar a previsão da cabeça do examinador e assim conseguir vocês verificarem na questão e assinalar a alternativa correta. Legal, pessoal? Então, vamos iniciar pelo crime de estupro. Qual que é a topografia do crime de estupro, pessoal? Como que está disposto aí esse artigo 213 lá na nossa parte especial? Está da seguinte forma: o caput prevê o estupro simples e o estupro qualificado aí nos seus parágrafos 1º e 2º. Então não é um crime muito extenso se você comparar, por exemplo, com um crime de homicídio, que tem vários incisos, várias qualificadoras, tem inúmeros parágrafos. É um crime que tem poucos dispositivos, por assim dizer. Tem um caput, 2 parágrafos, nenhum está as suas qualificadoras, nos parágrafos 1º e 2º. Vamos agora adentrar no estudo mais aprofundado do tipo penal propriamente dito, que está disposto para vocês aí na tela, o artigo 213 do nosso Código Penal, que traduz constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pessoal, muita atenção aqui para a pena. Uma pena elevadíssima, um crime de elevado potencial ofensivo de 6 a 10 anos, ou seja, reclusão de 6 a 10 anos. Primeira observação, pessoal, é crime hediondo em razão da previsão específica do artigo 1º, inciso 5 da nossa lei dos crimes hediondos, que é a nossa lei 8.072 de 90. Então, muita atenção aqui, pessoal, para a pena prevista em abstrato de 6 a 10, uma pena elevadíssima, um crime de elevado potencial ofensivo. Não cabe transação penal, não atrai aqui a lei dos juizados especiais criminais, não cabe acordo de não persecução penal, é uma observação muito importante. É crime hediondo, ou seja, não cabe ali as benesses da anistia, graça, indulto, é um crime que não cabe fiança em razão da sua hediondez. Então, muita atenção, que já são observações iniciais, que vocês já irão conseguir acertar a questão se porventura for nesse sentido o questionamento do examinador. Uma segunda observação, é um crime pluriofensivo. O que é isso, professor? Os crimes uniofensivos protegem apenas um bem jurídico. O homicídio protege apenas a vida. O furto protege apenas o patrimônio. O roubo protege o patrimônio e a liberdade. É um crime pluriofensivo. É um crime que protege mais de um bem jurídico. E aqui também nós estamos diante de um crime desta natureza, dessa classificação, porque o crime de estupro protege a liberdade sexual, além da integridade corporal.
Beleza, pessoal? Então, muita atenção aqui, que isso também pode ser objeto de questionamento do examinador. Perguntar para você quais são, melhor dizendo, os bens jurídicos tutelados e protegidos pelo crime de estupro do artigo 213. Você irá assinalar que é a liberdade sexual, a liberdade individual também serve, e ali a integridade física e corporal. Beleza, pessoal? Quais são os núcleos do tipo penal? O núcleo principal é o constranger, que significa aí retirar da pessoa a sua liberdade de autodeterminação, ou seja, aquela conduta em que a pessoa não consegue tomar decisões por si. Ela deve tomar decisões em razão desse constrangimento imputado aí pelo agente delituoso. Violência. A violência é a violência física, que é a violência material. É você agredir a pessoa fisicamente para obrigar a ela a ter conjunção carnal ou ato libidinoso. Grave ameaça. A grave ameaça é a promessa de mal grave, é também chamada violência psicológica. É aquele mal intenso que causa ali na pessoa um temor muito grande e em razão disso ela acaba cedendo aos mandamentos do agente delituoso e praticando com ele ali, ou permitindo com que se pratique ato libidinoso ou a conjunção carnal. Legal, pessoal? Muito, muito importante vocês visualizarem essa questão dos núcleos do tipo, para quando cair na prova vocês assinalarem o verbo certinho, tudo direitinho, beleza? Pessoal, qual que é aí a conjunção carnal e o que são atos libidinosos? A conjunção carnal, pessoal, é a cópula vagínica. Os atos libidinosos são fora da conjunção carnal, qualquer ato revestido de conotação sexual. E aí eu indago para vocês os beijos lascivos e o estupro virtual. Quais que são as observações aqui pertinentes? Pessoal, o beijo lascivo é aquele beijo invasivo, é aquele beijo com conotação lascívia, que o agente faz com a intenção de ter a satisfação sexual. É aquele beijo acentuado, diferenciado, por exemplo, do famoso selinho, que é apenas aquele contato superficial. É aquele beijo invasivo. Se o agente implicar violência ou grave ameaça com o intuito de obter essa espécie de beijo, estupro, beleza? E o estupro virtual, pessoal, é aquele em que o agente, de uma forma que não obtém ali um contato físico, mas com a intenção de obter ali a satisfação sexual, ele incorrerá também no crime de estupro. Exemplo clássico de prova, o agente ameaça a filha, ameaça a filha da vítima para obrigá-la a filmar ela fazendo alguma espécie de ato libidinoso. Isso é estupro em razão de estar presente todas as elementares do tipo penal do artigo 213. Então, muita atenção aqui, pessoal. O beijo lascivo, presente as elementares do constrangimento, da violência ou da grave ameaça, é estupro. E o estupro virtual, ele independe de contato físico. Então, pode cair para vocês, candidato. Para ocorrer o crime de estupro, é obrigatório o contato físico entre vítima e autor do fato? Não, porque nós sabemos que basta o constrangimento e a ocorrência do ato libidinoso para a satisfação sexual do agente para a ocorrência aí do crime de estupro, é o chamado estupro virtual. Muita atenção que isso aqui pode ser objeto de questionamento do examinador na sua prova. Pessoal, quais são os sujeitos do crime? Aqui um pouco de atenção, porque o que acontece? Na conjunção carnal, que é a cópula vagínica, é imprescindível a relação heterossexual. Então, neste caso, a vítima só pode ser mulher. Legal, pessoal? Um crime próprio na sujeição passiva, porque só pode ser mulher. Porque a cópula vagínica só pode ocorrer quando a vítima é mulher. Já nos atos libidinosos diversos, aí independe se é uma relação hétero ou se é uma relação homossexual. Então, para os atos libidinosos, basta ali a conotação sexual. Não há obrigatoriamente essa necessidade da vítima ser mulher. A vítima pode ser tanto mulher quanto homem. Legal, pessoal? É até um mito em que pese a esmagadora maioria dos crimes sexuais ocorrerem com a vítima mulher, o homem também pode ser vítima ali do crime de estupro na modalidade atos libidinosos.
O que não vai ocorrer na prova de vocês é falar que o homem é vítima do crime de estupro na modalidade de conjunção carnal. Aí não tem como, porque só pode ser mulher. Mas nos atos libidinosos é perfeitamente possível, em que pese, né, reiterando, em que pese a maioria esmagadora dos crimes serem praticados em face de uma mulher. Beleza, pessoal? A questão do estupro coletivo, tá aí para você na tela. Qual que é a nuance para fins de prova? A questão da coautoria. Em regra, o crime de estupro só é praticado por uma pessoa contra uma vítima. No estupro coletivo é quando juntam-se vários agentes para praticar essa conduta delitiva. E aí eles são coautores reciprocamente entre si do homicídio do outro. Então ele pratica do homicídio, não, melhor dizendo, do estupro do outro. Ele pratica o próprio estupro porque ele vai ter ali a conjunção carnal ou o ato libidinoso e ele é coautor do estupro do comparsa. Por quê? Porque ele normalmente segura a vítima, ele emprega ali violência ou grave ameaça para que a vítima se submeta à conduta sexual do seu comparsa. Então, no estupro coletivo, vai cair na prova de vocês ele é ao mesmo tempo autor e coautor. Ele é autor do próprio, né, da própria conduta delituosa e coautor da conduta do outro agente delitivo. Muita atenção que isso aqui também pode ser objeto de questionamento em prova. E aí, pessoal, vamos adentrar agora na qualificadora do crime do artigo 213, que é o nosso crime de estupro. Se a conduta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima, né, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos, ou maior de 14 anos, a pena é de reclusão de 8 a 12. Em que pese, pessoal, o dispositivo falar que é aí uma lesão corporal de natureza grave, a doutrina e a jurisprudência entende que tanto pode ser lesão grave ou gravíssima. Porque lá no artigo 129 você tem a divisão entre grave e gravíssima, né? Aqui, no caso da qualificadora do crime de estupro, fala apenas lesão corporal de natureza grave, mas engloba as duas, ou se a vítima é menor de 18 e maior de 14, ou seja, se a vítima tem entre 14 e 18. Legal? É considerada adolescente, então se praticado contra essa adolescente, essa conduta será considerada aí um crime de estupro qualificado. E a outra modalidade de qualificador é quando resulta morte. Legal, pessoal? É reclusão de 12 a 30. Primeira observação aqui, a conduta, né, o resultado agravador, né, o resultado morte deve ocorrer sobre a vítima do estupro. Porque se ele estupra uma pessoa e mata outra, é concurso de crimes, estupro e homicídio. A conduta, né, deve ser recaída sobre a própria vítima do estupro. Muita atenção com isso aqui, e se trata de um crime préter doloso, ou seja, é dolo no estupro e culpa na morte. Porque se ele estupra e depois mata, né, com dolo nas duas condutas, aí ele tem concurso também, do crime de estupro e o crime de homicídio. Beleza? Muita atenção com relação a isso. Pessoal, vencidos aí o delito de estupro, vamos adentrar agora no campo da violação sexual mediante fraude, que aí nós temos algumas diferenciações para o crime de estupro. Vamos lá. Está para vocês aí na tela. A violação sexual mediante fraude, como que está estampado para vocês o tipo penal, está previsto aí no artigo 215. O artigo 215 prevê a seguinte disposição: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. Veja que também há a questão da conjunção carnal e do ato libidinoso. Essas elementares são idênticas, mas a diferença vem logo a seguir. Com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena, reclusão de 2 a 6. Muita atenção aqui, pessoal, porque no crime de estupro, o que vai caracterizar a conduta delituosa é a violência, a grave ameaça e o constrangimento. Na violação sexual mediante fraude, o que vai caracterizar essa hipótese, esse crime, é a fraude, é o engodo, é o ardil, é o engano. A pessoa engana a outra para obter vantagem sexual. É por isso que é chamado, como está para vocês aí na tela, de estelionato sexual. Tanto é que o parágrafo único diz que se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa, ou seja,
aquele agente delitivo, aquele criminoso, ele além de enganar a vítima com o intuito de obter vantagem sexual, ele também obtém uma vantagem econômica, um pagamento, por exemplo. Aí, além dele incorrer na pena privativa de liberdade, ainda incorre em multa. Tranquilos, pessoal? Muita atenção com relação a isso aqui. E uma observação muito importante. A fraude grosseira descaracteriza o crime. Como assim, professor? Talvez a pessoa vá utilizar, por exemplo, um cartão de identidade falsificado de uma forma grosseira, que não tem capacidade de enganar ninguém. Aquele cartão de identificação está falsificado de uma forma que não tem o condão de levar a outra em erro. E por isso descaracteriza o crime. Por quê? Porque aí considera-se, entre aspas, que a vítima tem o consentimento para poder praticar aquilo, porque aquela falsificação foi muito grosseira. Então, muita atenção com relação a isso aqui, porque a fraude grosseira descaracteriza o crime. Beleza, pessoal? Vamos entrar agora nos núcleos do tipo, na estrutura elementar do tipo penal, que ter é o fato de conseguir obter com alguém, praticar é realizar o ato ou efetuar aquele ato. E a fraude é o artifício ardil ou estratagema. É o famoso engodo, é a famosa enganação. Suponhamos que a vítima ela trabalha como lavadora de carros. Ela chega em sua posse um veículo muito luxuoso. E ele engana uma vítima dizendo que ele é milionário, que ele é muito rico, que aquele carro é dele. Ele utiliza esse estratagema para ludibriar a vítima e obter com ela conjunção carnal. De forma que se a vítima soubesse que aquela pessoa não é a proprietária daquele veículo, ela não teria se relacionado com ele. Neste caso, é um exemplo clássico de prova também. Esse exemplo já caiu várias vezes do rapaz que tem ali um carro emprestado, um carro muito luxuoso emprestado. Então, se a vítima foi enganada e se ela soubesse daquele fato de que ele não é o proprietário, ela não teria ido se relacionar com ele, ele incorre nessa modalidade. É por isso ainda que eu chamo a atenção para vocês na observação da questão da percepção pela vítima. Se a vítima percebe que está enganada, duas coisas podem acontecer. Suponhamos que no primeiro momento ela está sendo enganada. No meio do caminho, daquela conversa, daquela troca de ideia, ela descobre que está sendo enganada. Aí ela tem duas alternativas. Ela consente com o ato, e aí o fato é atípico. Se ela consentiu, o consentimento do ato é causa de excludente da ilicitude, aí o fato é atípico. E se ela percebe e pede para o agente ele parar, não quer prosseguir com aquela relação, e o agente coloca violência ou grave ameaça, ele incorre em estupro. Então, muita atenção com a questão da percepção da vítima. Na verdade, 3, né? A falsificação grosseira descaracteriza o crime porque pressupõe o consentimento. A percepção da vítima e o posterior consentimento descaracteriza o crime por causa de atipicidade da conduta. E a percepção da vítima da falsidade, da falsificação, e o agente emprega violência ou grave ameaça para continuar no ato, aí ele incorre em estupro e não incorre em violação sexual mediante fraude. Muita atenção que essa diferenciação que também ela é muito importante. Então, pessoal, muita atenção com relação a essas diferenciações. Então, a questão para vocês diferenciarem aqui, então, o estupro do estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável, você tem que verificar ali a condição de vulnerabilidade da vítima. Se ela foi levada àquela vulnerabilidade em razão do sono, se ela foi dopada, se ela é uma pessoa com a idade muito tenra, uma pessoa que não tem capacidade de discernimento, ele vai incorrer em estupro de vulnerável. Legal? No estupro do 213, é a questão da violência, grave ameaça ou constrangimento, fazendo todas aquelas observações. E a diferenciação dos dois para a violação mediante fraude é que na violação mediante fraude, primeiro, não há violência ou grave ameaça. Porque se houver violência ou grave ameaça, incorre no 213. Segundo, o agente, para obter aquela vantagem sexual, ele vai aplicar uma fraude. Vai praticar um ardil, um documento falso, uma conversa, um 71, famoso 171, ele tem uma conversa mole, ele vai enganar a vítima.
E aí a questão da falsificação grosseira. A falsificação grosseira descaracteriza o crime em razão ali da presunção de consentimento da vítima. Beleza, pessoal? Por quê? Porque nós vamos entrar agora... e voltando aqui, a questão também da percepção da vítima. Consentiu e descaracteriza o crime. O agente insistiu e aplicou violência e estupro. Por que essa rápida pincelada a título de recapitulação? Porque nós iremos entrar agora no crime de importunação sexual. Pessoal, o crime de importunação sexual, a título de breve explicação, ele não tinha previsão legal até pouco tempo. Então, o que acontecia? Ficaram famosos alguns casos espalhados pelo Brasil de pessoas, né, que entravam nos transportes coletivos e praticavam ali atos libidinosos contra mulheres que estavam sentadas, aquele negócio todo. Uma situação assim que ficou num limbo jurídico. Por quê, professor? Porque muita doutrina discutiu se aquela conduta seria a conduta do 213. Mas a conduta do 213, como nós vimos, pressupõe o constrangimento, a violência ou grave ameaça, e não teve. Então estaria descaracterizado o crime de estupro. Não seria caracterizado o crime de violação sexual mediante fraude, porque não tem uma fraude, não tem uma enganação, não tem um ardil, não tem um engodo, não tem a percepção da vítima. Todas essas nuances não existem nessa situação. E ainda se caracterizava, queriam, né, alguns doutrinadores ainda encaixar no estupro de vulnerável. Porque a vítima às vezes estava dormindo, estava sonolenta ali no transporte público, que também não tinha críticas com relação a isso. Aí acaba que caracterizaria ali uma contravenção penal de importunação do sossego, alguma coisa nesse sentido. Então, essa conduta da importunação sexual, ela ficou por muitos anos no limbo jurídico. Não existia ali nada como uma concretude, né, uma certeza, uma segurança jurídica para punir as pessoas que incorriam nessas práticas muitas vezes em transportes coletivos, legal? Então, o legislador veio, por questões de política criminal, e introduziu no Código Penal o artigo 215-A, que trata da importunação sexual, como está aí para vocês na tela. Então, pessoal, o crime de importunação sexual, né, passou a existir a partir desse movimento social. Umas observações antes de adentrarmos aqui, em específico, no estudo desse tipo penal. Primeira observação. Pessoal, esse tipo penal só vai se aplicar a partir da promulgação da lei. Vocês vão lá no site do Planalto, tem lá a data da publicação dessa lei, em diante. É a que a gente chama de novatio legis impegius. Essa legislação não existia, ela foi criada, houve aí uma novatio legis, né, uma lei nova que tipificou essa conduta. Então ela não se aplica retroativamente, porque ela é uma lei que cria um crime, e lei que cria crimes a gente sabe que só retroage para beneficiar o réu, né? Uma lei penal só retroage para beneficiar o réu, nunca para prejudicar. Beleza? Então, feitas essas observações iniciais, vamos adentrar então especificamente ao estudo aí da importunação sexual. Artigo 215-A do Código Penal, que prevê o seguinte, pessoal. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiros. Pena reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Primeira atenção aqui, pessoal. Nós visualizamos aqui que só existe a modalidade ato libidinoso. Por quê? Porque nós vimos que para ocorrer a conjunção carnal, existe ali a cópula vagínica. Então a possibilidade de ocorrer esse crime, ela fica extremamente remota. Porque a conjunção carnal, em regra, ocorre no crime de estupro do 213. Não à toa o legislador, sabiamente, colocou nesse dispositivo a subsidiariedade expressa. Ou seja, só vai ocorrer esse crime se o ato não constitui um crime mais grave. Porque se ocorreu violência, grave ameaça, e ali houve uma conjunção carnal, ou aliás, houve um ato libidinoso,
aí já é uma conduta mais grave, ou seja, é um crime de estupro. Afasta a importunação sexual e aplica o crime de estupro. É por isso que é uma subsidiariedade expressa, ou seja, aquele soldado reserva está expressamente previsto no tipo penal como uma aplicação subsidiária. Eu só vou entrar em campo se o principal não der conta de punir. É isso que é a subsidiariedade expressa prevista aí no nosso artigo 215-A. E aí, pessoal, a conduta deve ser direcionada para a pessoa certa e determinada. Por quê, professor? Porque o que ocorria, muitas das vezes, para poder punir essas pessoas, é colocar ali a questão do crime multitudinário, que é aquele crime que ele não tem uma vítima certa e determinada. Ele chega e faz um ato sem distinção de quem está sendo atingido por aquele ato. Então não tem como você falar, por exemplo, ali em concurso de crimes, porque o agente está praticando aquela conduta contra pessoas indeterminadas. Então, para poder conseguir dar eficiência para essa norma penal, o legislador, o entendimento doutrinário, né, a interpretação jurisprudencial da doutrina foi direcionada no sentido de que tem que ter uma pessoa determinada. Ele quer praticar contra aquela pessoa. Aí sim estaremos diante aqui do crime de importunação sexual. Então, muito importante para a prova de vocês é saber que esse crime só será aplicado quando não for mais grave, um estupro de vulnerável, uma violação mediante fraude ou além do crime de estupro, legal? E ainda a conduta tem que ser direcionada para uma pessoa determinada. Se ele determinar para vir inúmeras pessoas que não tem como você precisar quem é a vítima de fato, afasta o crime e infelizmente o fato será atípico. Beleza, pessoal? Vamos aí passar para a reta final dessa nossa dica de hoje, que é com relação ao núcleo do tipo penal de importunação sexual. Vamos lá. Praticar é no sentido de cometer, realizar, ou seja, aqui é uma conduta comissiva, é uma ação e não uma omissão. E aí aquilo que eu já havia adiantado para vocês, que o ato de libidinoso é aquele ato, né, revestido de conotação sexual diversa da conjunção carnal. E aí a gente tem que fazer a diferença para o estupro, como eu havia adiantado para vocês. Porque no estupro existem ainda a possibilidade de conjunção carnal e ato libidinoso. Então, se vocês verificarem na questão que a narrativa traz um contexto de violência, grave ameaça, violência, constrangimento, vocês não aplicam a importunação sexual. E ainda se falar em conjunção carnal, não há que se falar aqui em importunação sexual, porque a estrutura do tipo penal só prevê ali o ato libidinoso, não prevê conjunção carnal. Beleza? Então é por isso que está para vocês estampados aí o ato libidinoso e a diferença para o crime de estupro. E ainda, por fim, e talvez aí a informação mais relevante, é crime formal. Ou seja, pessoal, é o crime chamado de resultado cortado. Ainda que o agente não logre êxito em se satisfazer lasciviamente, em ter a sua satisfação sexual realizada, com um mero ato, com um mero fato dele praticar aquela conduta contra uma pessoa certa e determinada e praticou um ato libidinoso ali, ele já consuma o crime de importunação sexual. Ou seja, independentemente da vítima se sentir constrangida, independentemente dele ter ali a satisfação, se sentir satisfeito, ele já incorreu e já consumou aquele crime, porque ele é o chamado crime formal ou de resultado cortado. Beleza, pessoal? Pessoal, então, com relação a esses 3 crimes contra a dignidade sexual, esses são os pontos mais importantes que eu tinha para abordar para vocês aí. Está para você na tela, mais uma vez, o meu Instagram, Victor Magalhães Advogado. Ali eu deixo dicas práticas e dicas também aí para concursos públicos. Se sintam à vontade de mandar mensagem lá no direct, se tirar alguma dúvida com relação às aulas, eu estarei ali bem disposto a poder atender vocês. Sempre que possível, disponibilizo dicas informativas de jurisprudência do STJ, do STF, novidades legislativas. Faço análises também, quando sai uma lei nova, eu vou lá e faço uma breve análise ali dos principais pontos que poderão ser cobrados aí para vocês nas provas de concurso. Beleza? Gostaria de relembrar, não deixe de deixar o like, faça aí os comentários pertinentes da aula, é muito importante para a gente poder aí alavancando, melhorando o conteúdo disponibilizado para vocês, que eu tenho certeza que esse conteúdo aqui é muito importante. Uma outra observação,
temos a nossa plataforma também, conheçam os nossos cursos, temos apostilas, tem muito material, pessoal. O pessoal é muito engajado para disponibilizar esse material para vocês aí, beleza? Um abraço, até as próximas aulas e tchau, tchau.